Ryan Holiday. O ego e seu inimigo. O ego é seu inimigo. Como dominar seu pior adversário. Livro de Ryan Holiday. Este livro não é sobre mim, mas como é um livro sobre o ego, vou abordar uma questão que seria hipocrisia não considerar quem diabo eu sou para escrevê-lo. Minha história não é particularmente importante para as lições que serão expostas a seguir, mas quero contá-la de maneira prevê logo no início do livro para oferecer um contexto, já que vivem ter ao longo da minha curta experiência de vida a cada uma das etapas do ego aspiração sucesso para cá. E mais uma vez, quando eu tinha 19 anos, eu pensei ver algumas oportunidades incríveis que poderiam mudar minha vida. Abandonei a faculdade. Cantores disputavam a minha atenção, tentando me manter sobre a costela dele. Visto como alguém que iria longe, eu era um menino prodígio. O sucesso veio rápido. E depois que me tornei o executivo mais jovem de uma agência de gestão de talentos em Beverly Hills, trabalhei com várias bandas de rock importantes e as ajudei a assinar contratos. Adorei como consultor de livros que venderam milhões de cópias e inauguraram seus próprios nichos no mercado editorial. Perto da época em que alcancei a maioridade, eu era um estrategista da American Apparel, que então era uma das marcas de moda mais badaladas do mundo. Não demoraria muito para que eu me tornasse o diretor de marketing. Aos 25 anos publiquei meu primeiro livro, que imediatamente se tornou um controverso campeão de vendas. Como eu rosto impresso com destaque na capa. Um estúdio comprou os direitos para criar um programa de televisão sobre a minha vida. Nos anos que se seguiram, acumulei muitas armadilhas do sucesso e influência. Uma plataforma é a atenção da imprensa, recursos, dinheiro, até um pouco de notoriedade, e mais tarde usei esses bens para construir uma empresa de sucesso na qual eu trabalhava com clientes famosos que pagavam bem e fazia o tipo de trabalho que me levou a ser convidado a dar palestras em conferências e eventos sofisticados. Com o sucesso surge a tentação de contar uma história e aparar as arestas, apagar os golpes de sorte e acrescentar um toque de mitologia a todos os detalhes. Você sabe, aquele arco narrativo da luta hercúlea pela grandeza contra todas as adversidades, dormindo no chão, sendo renegado por meus pais, sofrendo devido à minha ambição. É um tipo de narrativa em que o talento acaba se tornando a sua identidade e suas realizações passam a representar o seu valor. Mais uma história desse tipo nunca é honesta nem útil a recontar. Lá você agora mesmo deixei muitas coisas de fora, convenientemente omitido o estresse e as tentações, tantos reveses de fazer revirar o estômago. Quantos erros! Todos os erros foram deixados na sala de edição em favor do desenrolar dos pontos de mais sucesso. São os momentos que eu prefiro não discutir. Uma humilhação pública feita por alguém que eu admirava, evento cujo impacto na época me fez parar no hospital. O dia em que perdi o controle, entrei na sala do meu chefe e disse que eu não era capaz e que voltaria para a faculdade, e eu estava sendo sincero. A natureza efêmera da carreira de autor de best-sellers e o quão curta ela de fato foi. Durou uma semana o evento de autógrafos ao qual só uma pessoa compareceu: o desmantelamento da empresa que fundei e o fato de eu ter precisado reconstruir lá 2 vezes. E esses são apenas alguns dos momentos cortados na edição da narrativa. O próprio quadro geral também é só uma fração da vida, mas pelo menos cobre um número maior dos elementos importantes. Ou os elementos que são importantes para este livro: ambição, realização e adversidade. Não acredito em epifanias. Uma pessoa não muda por causa de um único acontecimento. São muitos. Durante um período de cerca de 6 meses em 2014, parecia que todos esses acontecimentos estavam ocorrendo sucessivamente. Primeiro da América Pérola, onde fiz grande parte do meu melhor trabalho, chegou à beira da falência com centenas de milhões de dólares em dívidas, nada mais do que as ruínas daquilo que foram dia o seu
Fundador porque eu nutria uma admiração profunda desde a juventude foi demitido. Sem qualquer cerimônia pela diretoria que ele próprio escolhera a dedo e acabou tendo de dormir no sofá da casa de um amigo, em seguida a agência de talentos dentro da qual construiu os alicerces se viu em uma situação semelhante, categoricamente processada por clientes aos quais ela devia muito dinheiro. Outro dos meus mentores começou a desabar por volta da mesma época, levando consigo o nosso relacionamento. Essas eram as pessoas com as quais me relacionei enquanto eu mudava a minha vida. Pessoas nas quais eu havia me espelhado. A sua estabilidade financeira e emocional. Psicológica não era apenas algo que eu dava como certo, mas também uma coisa fundamental para a minha existência e autoestima, e ainda assim lá estavam eles, implodindo bem na minha frente um após outro. As coisas estavam saindo dos trilhos. Era essa a minha sensação: passar a vida tomando alguém, por exemplo, e de uma hora para outra evitar se tornar aquela pessoa a todo custo. Esta é uma rasteira para a qual ninguém pode se preparar, e dá um pouco eu estava imune à implosão justo no momento em que o menos podia lidar com eles. Os problemas que o negligenciei durante toda a vida começaram a emergir, e apesar de minhas conquistas acabei voltando à cidade onde havia começado. Eu estava estressado, estafado após abrir mão de grande parte de uma liberdade conquistada a duras penas, tudo porque não conseguia dizer não ao dinheiro nem excitação de uma boa crise. Eu estava tão tenso que a menor perturbação provocava uma explosão de ira incontrolável. Meu trabalho, que antes era algo que eu fazia com tanta facilidade, tornou-se extremamente difícil. Minha confiança em mim e nos outros desabou, assim como mim. A qualidade de vida. Eu me lembro de chegar em casa certo dia depois de ter viajado por semanas e ter um ataque de pânico intenso porque o bife não estava funcionando. Se eu não mandar esses e-mails, se eu não mandar esses e-mails, se eu não mandar esses e-mails, se eu mandar esses e-mails, você acha que está cumprindo seu dever? A sociedade o recompensa por isso. A mais então vi sua futura esposa sair porta fora porque você não é mais a pessoa que costumava ser. Como algo assim acontece? Você pode mesmo deixar de ser alguém que acredita estar sobre os ombros de gigantes em um dia e no outro passar a ser um sobrevivente saindo dos escombros de múltiplas explosões, tentando recolher os pedaços em meio às ruínas. Positivo, porém, foi que isso me forçou a encarar o fato de que eu era viciado em trabalho. Aí não de modo a ele trabalha demais ou relaxa um pouco e trabalhe menos, mas sim, se ele não fizer um tratamento para largar o vício, vai acabar morrendo cedo. Eu me dei conta de que a motivação e compulsão que haviam me tornando bem-sucedido tão cedo tiveram preço. Acontecerá muitos outros. Não era tanto a quantidade de trabalho, mas o espaço excessivo que ele havia ocupado na minha autoimagem. Eu estava tão profundamente preso em minha mente que me tornei refém dos meus próprios pensamentos. O resultado era uma espécie de esteira de dor e frustração na qual estava sempre correndo, e eu precisava descobrir o motivo disso, a não ser que quisesse ter um fim igualmente atlético. Durante muito tempo, como pesquisador, escritor, estudei história e negócios, e como qualquer situação que envolva pessoas, se observarmos um período longo bastante, começaram a surgir questões universais. Sempre fui fascinado por esses tópicos, sobretudo pelo ego. Eu já estava familiarizado com o ego e seus efeitos. Na verdade, já fazia um ano que havia começado a pesquisa para este livro, quando os eventos que acabei de narrar que vieram início, mais as experiências dolorosas que tive na época, colocaram as noções que eu vim estudando em uma perspectiva que eu não conseguiria compreender antes. Elas me permitiram ver a manifestação dos efeitos negativos do ego, não apenas em mim mesmo ou nas páginas da história, mas em meus amigos, clientes e colegas.